Então agora nós vamos discutir juros compostos. Então o que é o juro composto? Na verdade o juro composto é basicamente, tu tem o principal, sobre o principal, vamos pensar por exemplo num investimento que tu faz e esse investimento tem 2 períodos, tá? Então no primeiro momento tu investe, vamos pensar R$100 a uma taxa de 1% ao mês. No final do primeiro mês, além dos R$100 que tu investiu, tu ainda vai ter R$1, que seria o juro que tu teve no teu investimento. Ou seja, no final desse primeiro período, tu tem R$100 de principal mais 1 de juros. No segundo período, tu teria mais 1% de juro. No juro toda a diferença do juro simples para o juro composto é que no juro composto, esse 1% do segundo período vai incidir não somente sobre os R$100 que tu depositou, mas também sobre o R$1 que tu ganhou no período anterior. Ou seja, tu vai ganhar 1% sobre R$101, não somente 1% sobre R$100. O juro composto é o juro que a gente está preocupado, não só aqui no curso, mas na nossa vida também. Então, a vida, todos os cálculos financeiros que vocês forem fazer, vocês vão usar juro composto e não juro simples. Então, por isso é importante a gente entender bem esse conceito de juro composto. Então, no juro composto, após cada período, o juro é incorporado ao principal, tá? Então, a partir no final do primeiro período, o juro desse período é incorporado dentro do principal. Então, os juros eles são sempre somados, por exemplo, no empréstimo, ao juro do período anterior. Então, no próximo período, o juro vai incidir não só sobre o principal, mas também sobre o juro do período. Matematicamente, o que acontece na estrutura do juro composto? A gente pode pensar, por exemplo, um período, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, um empréstimo de somente um período. Então, vamos pensar nisso como esse F1 aqui. Bom, vamos pensar que eu tenho o principal, ou seja, quanto que eu peguei de empréstimo, que seria P. Então, no final do primeiro período, eu vou ter P vezes 1 mais I, tá? Esse seria o valor total que eu tenho do meu empréstimo. No período 2, o que eu tenho? Eu vou ter o F1, que seria esse valor aqui, vezes 1 mais I. No entanto, eu sei que o F1 é igual a essa estrutura aqui, que é o P vezes 1 mais I. Ou seja, eu só substituo esse valor aqui e eu vou ter que, no segundo período do juro composto, então o valor total na dívida seria de P vezes 1 mais I ao quadrado. Então vocês percebam agora que a gente está elevando isso ao quadrado, a gente tem um expoente lá e não somente uma multiplicação como eu tinha anteriormente. A gente pode fazer a mesma operação para F3. Então F3 é igual a F2, 1 mais I. Substituo o F2 que eu tenho aqui, nessa estrutura aqui, e vou ter que no F3 igual a P, 1 mais I na 3. Eu posso fazer isso até chegar a N períodos, ou seja, Fn é igual a F de N menos 1, vezes 1 mais I. Substituo o F de N menos 1 aqui, e vou ter que o Fn é igual a P, 1 mais I na N, que seria a nossa fórmula aqui do juro composto. Ou seja, agora a gente tem o principal e o juro elevado a um expoente n ali, que seria o número de períodos. Ou seja, agora a gente pode discutir que o juro está incidindo sobre o juro. Então, obviamente, se eu quiser calcular somente o juro do período, eu vou pegar esse P 1 mais I na N, que seria equivalente ao meu F, e diminuir P. Vamos ver um exemplo agora, para ver como funciona na prática a questão do juro composto. Então vamos ver o mesmo exemplo que a gente discutiu para o juro simples, vamos discutir para os juros compostos, tá? Então uma empresa, a mesma empresa, tá, pega emprestado R$10.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês, quanto ela deverá pagar no final de 6 meses. Então ela pega esse dinheiro hoje e daqui a 6 meses ela tem que devolver todo o valor. Então o que acontece? No juro simples, no juro composto, eu vou ter que o F é igual a P 1 mais I na N. P é igual a 10.000
1 mais I, o I é 0,05, 5%, elevado na N, que são 6 períodos. Nesse caso, o meu F é igual a 13.400,96, que é diferente do exemplo que a gente viu anteriormente do juro simples, no qual o F dava somente 13.000. E, obviamente, se eu quiser calcular o juro com juros compostos, eu vou simplesmente pegar esse F e diminuir 10.000. Então, esse aqui é o meu F. Vou diminuir 10.000 e vou ter que o total de juros seria 3.400,96. Ou seja, no juro simples, que a gente viu no exemplo no vídeo anterior, o juro total foi somente de 3.000 e agora a gente tem um juro de 3.496. Ou seja, a gente está pagando um juro de 496 a mais, dado que agora a nossa estrutura, a gente tem o juro agindo sobre o juro. Então, com isso, a gente viu os conceitos básicos de juros compostos e dado, a gente sabe mais ou menos agora a diferença de juro simples e juro composto. Então, no juro composto, o juro vai incidir não só sobre o principal, mas também sobre o juro do período anterior, e no juro simples, o juro vai incidir somente sobre o principal.